Nos 9 anos desde que comecei a escrever, já investi cerca de $20 mil em diversos cursos de escrita de variados estilos. Alguns eu paguei, outros foram trocados por vídeos. Vou informar o custo de cada um para você, além de compartilhar os melhores e mais incomuns, porém eficazes, truques que aprendi com eles. Mesmo que você faça todas essas aulas, elas são praticamente inúteis sem essa dica que vou garantir compartilhar com você no final. Tudo bem, então, primeiro, sem ordem específica, é o treinamento de aventura com Jocelyn Snow e pode variar de cerca de $1.200 a $2.000, dependendo se é solo ou com um grupo e se você faz por 1 ou 2 dias. Então, quando fiz o curso com ela pela primeira vez, ela me colocou em sua moto. Ela geralmente não faz isso e eu posso ter estragado isso para você, desculpe por isso, em seu curso de aventura. É o curso de aventura mais legal que já fiz. Então, o que ela faz de diferente dos outros cursos de aventura é que não são necessariamente apenas exercícios com um caminho delineado, ou cones, ou, ok, você está praticando zigue-zagues. É sim, você está fazendo todas essas coisas, mas está fazendo isso em um obstáculo que ela literalmente construiu sobre rochas. Gangorras, pneus, rampas difíceis, fossos de areia, fossos de cascalho. Parece que você está em um playground para uma moto de aventura. Essa mulher é legítima. Ela tem 1,5 metros e meio. Não consegue tocar o chão em sua GS 1250. Ela é a razão pela qual eu não desisti de motos. Um de vocês me falou sobre ela quando eu estava dizendo que não consigo lidar com motos mais altas. Eu deveria simplesmente parar de andar. Eu procurei suas dicas no YouTube, me tornei uma grande fã e mandei uma mensagem para ela dizendo o quanto aprendi com ela. Então ela me convidou para ir à Califórnia para treinar com ela. O truque mais estranho que eu peguei dela, que eu ainda aplico a todos os tipos de pilotagem, é quando eu falhei em um dos obstáculos. Ela não disse: ok, faça isso com suas mãos, você precisa ser mais solto, seja o que for. Ela disse pintinhos ou borboletas. E basicamente me fez fingir que eu tinha pintinhos nas minhas mãos e pensar nisso enquanto eu estava pilotando. Então, basicamente, ela estava tentando me fazer não ser tão tensa e ser mais solta no guidão. Mas em vez de apenas dizer isso, o que, se você é um pensador excessivo, isso pode não ser útil, o que eu acho que ela sabia que eu sou, foi essa dica que me fez fazer aquele obstáculo com sucesso. Isso foi tudo o que ela me disse, basicamente. Bem, não, ela me disse mais do que isso, mas então, se você está na era da Califórnia, se não está, se está do outro lado do país, eu recomendo levar sua moto até lá, tirar 2 semanas de folga do trabalho para que você possa fazer essa viagem, e vale muito a pena. É uma das aulas mais divertidas e fascinantes que você aprenderá, e ela e Steve formam uma ótima equipe. O próximo é do outro lado das coisas, são habilidades de baixa velocidade, normalmente em baggers, mas não precisa ser. Também traga sua própria moto. É Ride Like a Pro, ensinado por Jerry Palladino, policial de moto aposentado. Ele foi policial de moto e instrutor em baggers da Harley. Então, geralmente ensina isso, e muitas pessoas com baggers da Harley fazem aula com ele, mas não é necessário estar em um bagger. Cheguei na minha Triumph Tiger 900. Havia um cara em uma Live Wire. Se a turma inteira é de baggers da Harley e você é o único em algo diferente, ele pode te dar uma dica distinta. Esses exercícios policiais não precisam de bagger e geralmente acontecem das 9 da manhã à 1 da tarde. É uma franquia com locais espalhados pelos Estados Unidos da América. Na verdade, não apenas nós, mas se você quiser dele mesmo, Jerry Palladino. Ele está na Flórida, um pouco fora da área de Tampa, o curso custa menos de 200 e tenha em mente que estou listando esses preços, mas os preços podem mudar. Então não envie um e-mail para eles e diga: ei, eu acabei de ver este vídeo do Doodle on a Motorcycle e diz que este curso custa tanto, os preços podem mudar, mas provavelmente o melhor truque que eu peguei, não o melhor truque, mas eu diria o mais útil para mim, é apenas ser capaz de tirar uma moto grande do descanso, e isso é virar o guidão no sentido oposto ao do descanso. Muitos dos meus truques para pilotos de baixa estatura que mostro em baggers, peguei de Jerry Palladino e, recentemente, aprendi a levantar um bagger de 900 libras com lock and lean. Então, neste, os exercícios são todos definidos em cerca de 24 pés de curvas em U. Então, se você pratica suas curvas em U, em 4 vagas de estacionamento, como uma caixa assim, isso vai ter 18 pés de largura por 36 pés de comprimento. E se você apenas praticar isso por cerca de 1 semana antes de ir para a aula dele, mesmo apenas 10, 20 minutos, a aula valerá muito mais a pena para você. Você aproveitará muito mais do que algumas pessoas que vêm e nunca praticam.
Eles não conseguem fazer nenhum dos exercícios, e então eles desistem ou param, fazem pausas e simplesmente nunca entendem os conceitos e precisam voltar. Certifique-se de praticar antes de ir. Apenas confie em mim nessa. Eu costumava fazer o curso dele talvez uma vez por ano e eu não praticava e toda vez era como se eu estivesse começando de novo. Não acredito que ele continuou me treinando. Muito constrangedor. Mais uma vez que comecei o desafio do retorno em U, eu estava cerca de 6 dias praticando esses retornos em U, e 100 retornos em U só levam cerca de 10 a 20 minutos no estacionamento. E depois de uma semana praticando meus retornos em U, foi a primeira vez que fui à aula do Jerry e, na verdade, fiz todos os exercícios corretamente cada vez. Então, este próximo curso é meio relacionado. É o Lock and Lean e é ensinado por policiais motorizados. Lock and Lean são 3 dias completos de treinamento. Algumas das atividades são tão apertadas quanto 18 pés de largura, então é melhor você estar preparado. Há muito mais cones, você não se sente claustrofóbico, há 1 tonelada de cones e eles são realmente altos, há muitos padrões. Até o momento da gravação deste vídeo, não é uma franquia. Eles viajam por todos os Estados Unidos da América, mas você será treinado diretamente por Ben Wolf, que é um oficial de motor em atividade, e Jeff Beck, que recentemente se aposentou como oficial de motor. Então, quando eu fiz pela primeira vez, havia 4 níveis, de 101, 102, 201, 301, e acho que esse é o que ninguém nunca passou, porque é onde você vai cara a cara com o próprio instrutor Ben Wolf. Agora ele adicionou o nível 100, e esse é apenas um dia, e custa entre 200 e 500. Se você alugar uma moto, geralmente são Road Kings da polícia, mas nem todos os locais têm essa opção. Verifique a disponibilidade se isso for importante para você. Mas quando eu fiz o 101, custou $650 por 3 dias completos. E quando eu digo 3 dias completos, eu quero dizer como 3 dias completos. E é intenso, até agora eu fiz o 101 e o 102. Não entendo esses caras. São tão intensos, parece um acampamento de treinamento. Veja o que fazem. Enquanto os alunos parecem interessados e ninguém está desmaiando ou muito cansado, eles continuam. E o primeiro dia é o mais intenso. Treinamos por mais de 12 horas no primeiro dia. Foi exaustivo, mas eles realmente querem ter certeza de que você entendeu. Eles realmente querem que você passe e nem todos passam no curso. É o curso de velocidade lenta mais difícil que já fiz. E esse foi muito essencial para praticar antes de ir e provavelmente até entre os níveis idealmente, mas vale muito a pena, depois de fazer até mesmo o primeiro nível 101, foi quando comecei a pensar que talvez eu queira fazer competições. Nunca pensei nisso antes, provavelmente porque são instrutores de motor em serviço ativo no momento. E eles também organizam uma competição de travamento e inclinação com esses 3 dias de exaustão. Todos vocês apenas viajam e podem ver os alunos repetidamente, já que existem tantos níveis e você pode continuar fazendo os níveis repetidamente, mesmo que tenha passado, aquele não foi compensado. E quando se trata de ser compensado, às vezes os instrutores vão até mim e me convidam e dizem que vão cobrir isso ou darão um desconto quando eu procuro uma escola ou instrutor. Eu nunca pergunto se eles darão uma compensação ou um desconto em troca de um vídeo. Se me oferecem, aceito, mas nunca peço, especialmente se é algo que realmente quero fazer. E eu me aproximei deles, mas o truque mais estranho que eu peguei em travar e inclinar é virar a cabeça antes de começar a virar. E virar a cabeça vai te ajudar a fazer a curva, mas em travar e inclinar há muitos cones e um caminho muito estreito. E muitos caminhos irregulares para fazer isso, como você tem que olhar para onde está indo. O que dizem em travar e inclinar é inclinar para frente, como em rodeios policiais, onde os policiais costumam estar bem altos no assento de suas motos, que pode até estar elevado. Inclinar para frente era essencial. Eu meio que entro nisso com mais detalhes neste vídeo, intitulado como O Truque de Retorno Mais Estranho. Apenas tenha em mente que todas essas dicas que estou dando são dicas que os instrutores me deram pessoalmente para minha habilidade de pilotagem. Meu estilo de pilotagem, meu nível de pilotagem e a moto que eu estava e onde estou na minha jornada de pilotagem, eles podem te dizer algo diferente. O melhor que você pode fazer é ir pessoalmente a essas aulas. E ter um instrutor olhando para você e o que você está fazendo na sua moto, e eles podem te dizer algo diferente.
Dia de pista com precisão, eu fiz apenas alguns desses no ano passado, ambos na categoria novato, então não posso falar pelas categorias mais avançadas, mas posso te dizer que, como um novo piloto de pista, vai te custar cerca de $200 a $600, dependendo se você faz de 1 a 3 dias. E a proporção de treinadores para alunos, eles realmente querem garantir que você receba tanta atenção quanto possível. Ao ser separado de um grupo, você pode solicitar outro ou ter uma experiência diferente dependendo do treinador que conseguir. Eu tive 2 treinadores diferentes dos que tive no primeiro dia. No segundo dia de treinamento, no dia de pista com precisão, tive Jamie Hester novamente como treinador e descobri que muitos desses instrutores podem não ser remunerados. Eles podem ter apenas tempo de pista grátis e alguns bons negócios, mas fazem isso por amor. No dia de pista com precisão, todos os treinadores também correm. Jamie sempre me disse para pensar nos braços como asas de frango, algo que se aplicava a mim. Ela tentava me dizer o mesmo que Jocelyn, que eu estava muito tensa com a parte superior do corpo e precisava relaxar. Essa pequena dica realmente ajudou. Fazer minhas linhas na pista muito mais intencionais, versus tipo, ops, não pretendia ir aqui, mas bom que ninguém estava lá, e o dia de pista com precisão também tem uma masterclass de 2 dias com o Ken Hill, que treinou corredores profissionais, e essa custa $2.000 porque com o Ken Hill você recebe o que paga. Então Ken Hill também fez parte da equipe que ajudou a projetar a Champ School. Então a Champ School custa cerca de $3.000. São 2 dias de instrução em uma pista, é uma equipe inteira de corredores profissionais e estou falando dos melhores. Dos melhores corredores profissionais, todos eles. Como quando fiz o curso há alguns anos, Kyle Lyman estava lá ensinando os pilotos avançados. Mesmo sendo novato, ainda passei um tempo com eles. Os instrutores são rotacionados, então mesmo que você seja novo e eles só ensinem os avançados, você terá tempo com eles. Eles levam os alunos para a pista em um carro, para conversar sobre posicionamento de linha, sentir os freios, e em um momento fui colocado na traseira de Kyle Wyman. Isso foi o mais aterrorizante. Momento da minha vida literalmente mais assustador que uma montanha-russa. Então sim, são $3.000, mas você está literalmente recebendo treinamento de alguém que é o rei dos baggers e para a escola de campeões. Um dos truques mais engraçados que eles nos fizeram fazer, basicamente simulava o que aconteceria se você perdesse a visão por algum motivo, né? Como talvez algo caiu no seu capacete, ou se uma alavanca de freio quebrou ou algo assim, eles nos fariam dar uma volta. Com o principal que eu me lembro é que eles colocaram fita nos nossos capacetes, eles disseram que isso simularia insetos, então só para você ter algum tipo de obstrução visual. E eu acho que isso apenas te ajuda porque às vezes quando você entra em pânico, você congela e esquece seu treinamento, então ser capaz de praticar com um pouco de pânico evita que isso aconteça. Então isso foi algo que eu me lembrei sempre que eu praticava minhas curvas em U. Se eu só praticar no ambiente seguro do meu estacionamento, quando sair para a rua e tentar fazer uma curva em U, cercada por carros ou houver cascalho, posso entrar em pânico e não conseguir fazer de jeito nenhum. Então eu basicamente aumentei as apostas. Eu praticava minhas curvas em U com a moto totalmente carregada, ou praticava no meio do bairro, no meio da rua. Algo que simplesmente me daria um pouco de pânico para que eu ainda pudesse lembrar do treinamento com o pânico. Uma coisa divertida que você pode fazer nesses cursos, que é o mais acessível, é que eles estão em supermodelos e em pequenas bicicletas. Não é como um dia de pista ou habilidades de baixa velocidade que é tudo sobre precisão e exatidão. Brian, o instrutor-chefe lá, ele é o que você pode pensar que um instrutor de supermoto poderia ser. Ele é hilário. Ele torna tudo muito divertido. Este é o curso onde eu senti como se estivesse em um filme de ação tentando escapar de um vilão. Quer dizer, você está levando essas pequenas supermotos para uma pista de rua e depois, mais tarde no dia, você leva para a terra e está pulando. É legal. Provavelmente o truque mais estranho de lá é o que o Brian te diz para fazer na sua cabeça, dizer F você enquanto você está virando, e isso te ajuda a ser mais agressivo na curva. A Universidade de Wheelie, na Califórnia, é um dia e custa cerca de $700. Você aprende a fazer wheelie em algumas Triumph Speed Triple 1050S.
Então essa é a mesma moto que aparece em Missão Impossível 2, onde eles têm aquela batalha de wheelie ridícula. A tecnologia nela é algo que o Brian projetou e ele é bastante reservado sobre isso. Ele edita no Photoshop todas as fotos divulgadas. Não foi fácil obter sua permissão para filmar, mas ele enfim concordou. Você pode ter me visto fazendo um vídeo tentando treinar como Tom Cruise e filmando em sua aula, mas lembre-se que alguns desses currículos ou tecnologias são o orgulho deles. Então considere isso se for a alguma dessas aulas. Obtenha permissão para filmar. Na Universidade de Empinadas, todos empinavam rapidamente. A instrução no início, devido à tecnologia nas motos, não é traga sua própria bebida. A tecnologia ajuda a manter as empinadas, tornando mais fácil para iniciantes. A dica mais inesperada era a maneira como ele nos dizia para empinar. Ele diria algo como chop chop, acompanhado de um movimento de mão específico, mas obviamente há muito mais envolvido. Mas chop chop e então o seu freio traseiro, especialmente quando você está praticando sem a tecnologia. Como aliviar esse freio traseiro? Então, novamente, por favor, não tome essas lições como substituto para esses cursos. Você definitivamente precisa ir aos instrutores, pessoalmente, para realmente entender o escopo completo. Ok, o próximo item da lista é vários cursos médicos sem fronteiras. Houve um ano em que eu queria ver se ainda conseguia fazer o curso básico da Médicos Sem Fronteiras, tipo, eu ainda passaria? Eu me lembraria de alguma dessas coisas, porque isso foi antes de eu começar a praticar nos últimos anos por conta própria. O curso inicial da Médicos Sem Fronteiras foi mais desafiador do que eu esperava. Não no começo, mas perto do fim do dia, quando te fazem fazer coisas mais precisas. Acho que fiz o curso básico da Médicos Sem Fronteiras. Este custou uns $300. E então tem o Básico 2, o Avançado da Médicos Sem Fronteiras, o curso de moto de terra da Médicos Sem Fronteiras. Esse ainda está por aí. O curso de trilha da Médicos Sem Fronteiras? Todos eles variam de 145 a 175. Os preços podem variar de acordo com a data, janeiro de 2025, e a localização. Estou postando isso agora. Diferentes instalações podem ter diferentes espaços para você e bicicletas que podem oferecer, e algumas delas são traga sua própria bicicleta e algumas delas fornecem bicicletas. Eu fiz todos os meus cursos MSF em Alpharetta, no campus MSF. Então isso é como apenas fora de Atlanta. Aquele é uma instalação realmente boa. Há um enorme espaço para as aulas de rua e também um grande espaço para as aulas de terra. E então eles são parceiros com a Honda. Então, há um monte de bicicletas Honda também. Não muito tempo atrás, você teria me visto fazer algum treinamento off-road com Daniel Sedlak, motocross profissional e corredor de enduro. Ele não está fazendo isso agora. Sua escola mudou de Sedlak Off-Road para SoCal Off-Road School. Então, há diferentes instrutores agora. Mas, anteriormente, ele estava treinando os Marines em um programa de bicicleta de terra de 2 semanas, meio que seu próprio programa de como eles podem precisar andar off-road para combate, então não é algo que estava disponível para o público, mas é algo que eu realmente queria mostrar para vocês, porque eu achei tão legal. Então, se você viu aquele vídeo e você está tipo, como posso fazer aquele treinamento? Desculpe, não está disponível, mas SoCal Off-Road School. E muitas escolas realmente voltam para treinamento de bicicleta, de terra, recebendo algum treinamento em off-road. E havia apenas alguns aspectos militares incluídos. Então, algum outro treinamento de bicicleta de terra que você me viu fazer este ano foi com Brian Garahan, de Garahan Off-Road Training. Então, ele também tem sido um corredor profissional. Agora ele tem uma escola off-road na Califórnia. E eu fiz uma aula particular com ele, que por cerca de 3 horas foi cerca de $300. E a coisa boa sobre aulas particulares é que você pode basicamente pedir coisas muito específicas. Como eu realmente queria aprender saltos, pivot turns e stops. E ele concordou em me ensinar esses, porque muitos cursos podem não ensinar essas coisas específicas. Então, aulas particulares são definitivamente vale a pena para isso. Se você quer como algumas habilidades específicas, ou mesmo se você só quer atenção extra, porque você simplesmente não pode esperar para chegar às coisas divertidas. Não dá para esperar até dominar todas as outras habilidades antes de aprender a empinar. Você quer empinar agora. Então, quanto à dica de que você precisa garantir que todas essas aulas não sejam inúteis. Algumas pessoas pensam que sou muito mais avançado em off-road do que realmente sou porque viram esses vídeos de mim pilotando. E estou pensando que esses 4 vídeos que você me viu pilotando off-road, é isso, essa é a minha experiência com moto de aventura. Quão bom piloto você era depois que andou na sua moto 4 vezes. Essa é a coisa sobre essas aulas, claro. Eu posso treinar por 2 dias com alguns dos melhores pilotos por aí.
Mas sem praticar, MotoJitsu diz que é uma regra de 80-20, se eu fizesse uma aula por 2 dias, então eu deveria praticar essas habilidades por mais 8 dias. E isso foi algo que eu percebi em primeira mão. Isso foi algo que vivenciei com as habilidades de velocidade lenta. Eu voltava anualmente, mas não praticava. Assim, não desenvolvia essas habilidades. Elas viraram fatos flutuantes em minha mente que acabei esquecendo. Sempre que você faz uma aula, se puder praticar logo depois as mesmas coisas que acabou de fazer, em um estacionamento ou fora da estrada, as mesmas coisas exatas que você fez todos os dias durante a próxima semana. E então Jerry diz que mesmo uma vez por semana, apenas 10 minutos por dia são suficientes para evitar a perda de suas habilidades. É assim que você as mantém e é assim que você melhora. Não é apenas fazer os cursos, é realmente repetir e passar pelas ações. Felizmente, eu tenho uma grande bagagem. Ainda não revelei esse vídeo, mas você verá em breve um estacionamento onde posso praticar habilidades de baixa velocidade. Durante os desafios, eu praticava quase todos os dias, mas agora saio lá uma vez por semana ou até uma vez por mês. Quando eu andar nesta mini moto, espero voltar a treinar wheelies, stops e viradas de pivô, pois agora se me pedirem para fazer uma dessas coisas, estarei torcendo. Fiz vídeos completos de muitos desses cursos, então se quiser ver como é fazer um deles, clique aqui